Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nós faremos a revisão de todos os nossos conteúdos, tá bom? Dessa nossa unidade aí, considerando que nós já estamos chegando aí no período de finalização das provas do tamanho do nosso primeiro semestre, e aí vamos entrar no nosso período de férias, como vocês sabem, e voltamos aí em agosto. Então, nós já vamos aqui fazer a revisão de todo o conteúdo que foi estudado durante todo esse período aí, desse primeiro semestre, tá bom? É uma revisão rápida, vamos abordar os principais assuntos que nós vimos, vamos abordar os principais conceitos, tá? Foram muitos conteúdos, claro que a gente não vai poder ver todos detalhadamente, mas a maior parte deles de forma resumida, de forma sintetizada, tá bom? Ou seja, de forma breve, de forma resumida. Apenas para que vocês possam ter refrescar a mente de vocês, né? Eu sei que com tantas atividades, com tantos afazeres, certamente vocês muitas vezes não têm tempo, né? Não tem tempo de revisar esses conteúdos. Então, é uma oportunidade que a gente tem importante de nós revermos todos esses conteúdos, tá bom? A gente fazer aí uma análise de tudo que a gente já estudou, tá? Então, temos muito assunto legal aqui, tanto de gramática quanto de produção textual. A gente vai iniciar com o nosso resumo sobre gramática, considerando que na parte de produção textual a gente trabalhou mais atividades. A gente trabalhou bem mais atividades. Na parte de gramática foi uma parte mais teórica, onde a gente viu alguns conceitos, a gente estudou alguns assuntos específicos, mas na parte de produção textual nós enfatizamos os exercícios. Então, a gente vai fazer também uma revisão da produção textual e de gêneros textuais. Vamos reestudar algumas estruturas textuais, alguns gêneros textuais que nós estudamos na aula passada, nas aulas anteriores, tá bom? Então, antes de iniciarmos, eu vou colocar aqui o cabeçalho da nossa escola, para que possamos oficialmente dar início à nossa revisão de semestre, tá bom? Ok, pessoal? Então, revisão dos conteúdos do primeiro semestre da parte de gramática, tá? Então, a gente tem aí, vamos iniciar com o nosso capítulo 2, capítulo 3, perdão. Vamos falar aí sobre substantivos, vamos falar sobre artigos, vamos falar sobre adjetivos, vamos falar sobre numerais. Vamos iniciar falando sobre os substantivos, que foram as ações, podemos dizer assim, mais recentes, né? Que nós estudamos, né? Substantivos, beleza? Deixa eu destacar aqui. Pronto. Substantivos. Pronto. A gente chegou a estudar os substantivos, a gente finalizou esse assunto, é um assunto consideravelmente recente. Na aula sobre os substantivos, a gente viu que basicamente os substantivos, eles são
Nomes, né, são palavras que denominam as coisas, que dão nome às coisas, a objetos, a sentimentos, a todo tipo de coisa, seja ela concreta ou abstrata, ou seja, material que você pode tocar e imaterial, algo que você não pode tocar. Então, os substantivos, eles têm essa função. Eles servem, tá bom? Para nomear as coisas. A função dos substantivos é de nomear as coisas, os seres e até mesmo os sentimentos. Então, a função dos substantivos é de nomear as coisas, os seres e até mesmo os sentimentos. Tá? Essa é a função dos substantivos. Então, basicamente, pessoal, quando a gente estuda aí os substantivos, a gente entende que ele tem essa função de dar nome. Nada existiria se não fossem substantivos. Por exemplo, a gente tem aqui um extintor, como vocês conseguem ver aqui. A gente tem aqui um extintor de incêndio, tá? Serve para extinguir o fogo. Se não, qual seria o nome que a gente poderia atribuir isso aí se não tivesse extintor? Então, quando a gente fala extintor, a gente remete a esse objeto aqui, tá? Quando a gente fala aí, por exemplo, camisa, a gente remete a esse objeto aqui. Quando a gente fala amor, né, algo que a gente não pode, não consegue agora tocar, não consegue apontar, porque é um sentimento. Então, essa é a função dos substantivos. Eles servem para nomear tudo. Tudo ao nosso redor que tem nome é um substantivo. Tem nome graças aos substantivos, tá bom? Aí, claro, que quando a gente estuda sobre os substantivos, a gente entende que não são só os substantivos. A gente tem aí a questão também de que a gente tem a questão da classificação dos substantivos, né? A gente pode classificá-los de acordo com o tipo de objeto que ele nomeia, tá bom? Então, vamos lá. Classificação dos substantivos. A gente viu que os substantivos eles podem ser classificados de várias formas. A gente tem classificação de acordo com o tipo de substantivo, material, por exemplo, concreto, substantivo abstrato. O que é? Qual é a diferença, professor? Concreto é algo que você pode tocar, palpar. E abstrato é algo que você não consegue tocar. Tá bom? Então, um exemplo de substantivo concreto é mesa, cadeira, fogo, deixa eu ver aqui, camisa, qualquer coisa que você pode tocar. Tá? Um substantivo abstrato, normalmente, ele é usado para denominar sentimentos, considerando que são as únicas coisas que têm nome que nós não conseguimos tocar e nem ver. Tá bom? Amor, paixão, pressa, educação, tá? São exemplos de substantivos abstratos, ou seja, aqueles que a gente não consegue tocar. A gente também tem os substantivos primitivos. Substantivos primitivos são aqueles substantivos que eles não... Agora a gente trabalha a questão da origem. A origem dos substantivos, tá bom? Como assim a origem dos substantivos, pessoal? Antes, lá atrás, na época de Cazuza, bem antes, para nomear as coisas, qualquer objeto, a gente seguia uma regra, tá bom? Por exemplo, porteiro. Porteiro vem de porta, tá? Então tinha sempre essa origem. As palavras, elas não foram criadas assim, aleatoriamente. Algumas foram e outras não. Outras vieram de outras palavras. Aquelas que foram criadas aleatoriamente, sem nenhuma outra, sem ser baseada em outra palavra, são chamadas de palavras primitivas, substantivos primitivos. Por exemplo, porta, carro, janela, né, mesa. Esses são os primitivos, são aqueles que não surgiram baseados em outras palavras. Já os substantivos derivados, sim, tá? Os substantivos derivados são aqueles que derivam, ou seja, que originam, que vêm de outras palavras. Por exemplo, porta tem porteiro, carro, carroceria, janela, janelão, mesa, mesário, né? Entre outras palavras aí. Todas essas aqui de baixo são consideradas
derivadas, substantivos derivados, porque eles derivam, eles vêm de outras palavras, têm origem em outras palavras, por isso são chamados dessa forma. Tá? Aí a gente tem aí substantivos comuns, são aqueles substantivos normais, tá? Pode ser concreto, pode ser abstrato. Essa categoria aqui de comum, pessoal, ele se refere à formação do adjetivo, do substantivo, tá bom? Por exemplo, substantivo comum é mesa, cadeira, paixão, pressa, qualquer um, tá? E substantivo composto é aquele formado por uma ou duas palavras, tá bom? Dois substantivos. Então, essa classificação é de acordo com a formação da palavra. Pronto, só estava respondendo uma dúvida aqui, então vamos lá. Substantivo composto é aquele que é formado por dois outros substantivos, por exemplo, arco-íris, né? Bomba, relógio, beleza? E substantivo comum é um substantivo normal, que denomina qualquer coisa, qualquer objeto, tá bom? Normalmente essa denominação fica mais fácil de vocês entenderem quando a gente compara com o substantivo próprio, tá? O substantivo próprio, ele denomina nome de pessoas e nome de entidades. Por exemplo, David, Júlio, Escola Dinâmica, Banco do Brasil, Lula, Bolsonaro, enfim. Substantivos próprios, eles denominam nomes de pessoas, de locais, de cidades, de estados, países, em geral, tá? Por isso, eles sempre precisam vir com a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula, porque são substantivos próprios, tá bom? Nomes de empresas também se encaixam nessa categoria de substantivos próprios. Eles também devem vir com a letra maiúscula, tá bom? Também devem vir com a letra maiúscula, ok? Já os substantivos comuns, não. São substantivos como qualquer um desses aqui, ó, que eu acabei de mencionar. Todos esses aqui, ó, são considerados substantivos comuns, tá bom? Todos, como vocês estão vendo aí, ó, são considerados substantivos comuns, tá bom? Vou colocar aqui escola, banco, faculdade, porta, substantivos comuns. Substantivos próprios, nome de pessoas, nome de cidades, nomes de lugares, lugares abrange cidade, estado, país, claro, obviamente. Nome de pessoas, nome de instituições e nome de entidades, seres, deuses, qualquer tipo de coisa desse tipo, tá bom? Pronto, substantivo composto é aquele que é composto por duas palavras, ó, arco-íris, é composto pela palavra arco e pela palavra íris. Bomba, relógio, é composto pela palavra bomba e por relógio, tá bom? Beleza? Muito bem. Vamos lá agora para o próximo. Substantivo comum, substantivo próprio, substantivo composto, substantivo simples. Substantivo simples, pessoal, é aquele que é composto por apenas uma palavra, tá? Por exemplo, arco, íris, bomba, relógio, tá? Aqui a gente tem substantivos simples, ó. Ou seja, pessoal, os substantivos compostos, eles são formados por dois substantivos simples, tá bom? São formados por dois substantivos simples, como vocês estão vendo aí. Tá? Para a gente ter um substantivo composto, a gente precisa ter pelo menos dois substantivos simples. Beleza? Aí a gente também tem ainda falando sobre a questão numérica, substantivos coletivos, tá? Por exemplo, manada de porcos, manada, multidão, né? A gente tem aí também multidão, né? Deixa eu ver qual mais. Deixa eu ver, ninho. A gente tem também ninho de pássaro, né? Multidão de pessoas, grupo de amigos, deixa eu ver aqui, manada, multidão, ninho, grupo. Tem vários aí, né, pessoal? Uma ninhada, né? Também tem ninhada. Enfim, são vários substantivos coletivos aí, tá bom? Dependendo do substantivo, ele pode ser um específico, tá?
A gente tem aí ainda, né, um gado, a gente tem uma colmeia, né? São vários substantivos coletivos, tá bom? Então aqui a gente fez um resumo dos principais tipos de substantivos, beleza? Pronto, aqui já foi suficiente para a gente fazer essa revisão, a gente já entendeu aqui o conceito, já entendeu a classificação, e agora a gente passa para o nosso segundo assunto, uma segunda revisão. A segunda revisão, pessoal, vai ser sobre... cadê? Bom, vai ser sobre as vogais, tá bom? Vogais. Segunda revisão vai ser sobre as vogais, beleza? Pronto, a gente tem aí, já veio substantivos, agora a gente vai ver as vogais. As vogais, se eu não me engano, a gente trabalhou, vogais e consoantes, a gente trabalhou no dia, na nossa segunda unidade, nosso segundo capítulo. Eu acho que a gente trabalhou no nosso segundo capítulo, tá? Trabalhou as vogais. Beleza, vamos lá então. Vogal e consoante. Muito bem. Qual é a diferença entre uma vogal e qual é a diferença entre uma vogal e uma consoante? Primeiro, a vogal, pessoal, é uma letra produzida sem utilizar a pronto. A vogal é uma letra, pessoal, produzida sem utilizar a nossa articulação bucal. Ou seja, quando você vai pronunciar uma vogal, você não precisa utilizar a sua articulação bucal, ou seja, a língua, dentes, esse tipo de coisa. Por exemplo, A, E, I, O, U. Vocês veem que vocês conseguem pronunciar sem precisar realizar nenhum esforço na boca. Já as consoantes, por sua vez, elas são letras produzidas consoantes. É uma letra produzida utilizando a articulação bucal. Por quê? Quando você vai pronunciar uma consoante, você precisa utilizar a sua boca, a sua articulação bucal. Por exemplo, B, C, D, F, G. Veja que você precisa utilizar os lábios, o dente, a língua. Você precisa utilizar todo o seu a sua parte articulação bucal, tá bom? Porque você não consegue pronunciar a letra B sem mexer os lábios. Por exemplo, vocês conseguem? É impossível. Tentem pronunciar a letra B sem mexer os lábios. Não sai, é impossível. Tá bom? É impossível. Tentem pronunciar a letra C sem colocar a língua aqui no céu da boca, aqui. Não sai, tá? Então, a diferença entre a vogal e a consoante é que a vogal, ela não precisa da articulação bucal. Já a consoante, sim, tá bom? Então, essa é a diferença entre a vogal e a consoante, tá bom? Agora a gente vai entender mais sobre a questão dos encontros consonantais e dos encontros vocálicos. Primeiro a gente trabalha o encontro vocálico. O que é o encontro vocálico, professor? Encontro vocálico, como a gente viu, pessoal, são os ditongos, tritongos, hiatos, né? Que a gente estudou, que são o encontro, os dígrafos também, né? De duas vogais na mesma ou em sílabas separadas, que produzem um som. Por exemplo, professor, o que seria um ditongo? Um ditongo, pessoal, é quando a gente tem duas vogais na mesma sílaba, tá bom? Duas vogais na mesma sílaba. Como assim, professor? Qual um exemplo de ditongo? Vou usar algum ditongo dessas palavras aqui, ó. A gente tem aqui paixão. Paixão, a gente tem um ditongo. Paixão. Olha aqui o ditongo aqui, ó. Paixão. Outro exemplo, vamos lá. Deixa eu ver aqui, pegando esses exemplos aqui da... Deixa eu ver. Pronto, porteiro. Porteiro. Tá? A gente tem aqui um ditongo, duas vogais juntas. Então, todas as vezes que vocês verem duas vogais juntas, tá bom? Na mesma sílaba,
na mesma sílaba, vocês têm um exemplo de um ditongo, tá bom? Vocês têm um exemplo de um ditongo. Agora vamos para o hiato. Vamos para o hiato. Vamos lá. Hiato. O que é um hiato, professor? O hiato, pessoal, é parecido com o ditongo. A diferença é que, nesse caso, a palavra, a vogal, ela vai vir em uma sílaba separada. Bom, ela vem em uma sílaba separada. Como assim, professor? Por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui nessa mesma palavra. É quando duas vogais vêm juntas, só que em sílabas separadas. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui não tem nenhum exemplo, não. Aqui não, acho que aqui não tem nenhum exemplo de hiato, não. Então vamos criar um exemplo aqui. Qual é o exemplo de hiato, professor? Deixa eu ver aqui, pensar aqui uma palavra que tenha uma vogal separada da outra, tá bom? São duas vogais juntas, mas que vêm em sílabas separadas. Vou pensar aqui. Bom, a gente tem aqui, por exemplo, saúde, né? Saúde. A gente tem moeda, tá? A gente vê aqui, ó, são duas vogais, mas em sílabas separadas, ó. Saúde, moeda. Tá vendo, pessoal? Sílabas separadas, duas consoantes, mas com sílabas separadas, tá bom? Então, aí a gente vê um exemplo aí do hiato. Já o tritongo, pessoal, tritongo, são três vogais, tritongo, três vogais na mesma sílaba, três vogais na mesma sílaba. É possível isso, professor? Sim, é possível. Exemplo, Paraguai. A gente tem aqui, ó, três vogais na mesma sílaba. Paraguai. Paraguai. Três vogais, U, A e I, na mesma sílaba. Os tritongos, eles só vão acontecer dessa forma aqui, tá, pessoal? Como vocês estão vendo aí, só vai acontecer dessa forma aí. Com três, normalmente com Q ou com G, beleza? Então, ditongo, tritongo e hiato. É possível também a gente fazer a separação consonantal. A gente também tem encontros consonantais, quando vem duas consoantes juntas na mesma sílaba ou em sílabas separadas, tá bom? É possível ter isso também, beleza? Mas, ó, como a gente viu aqui, vamos finalizar por essa parte, já é suficiente por hoje. Na próxima aula a gente continua com a nossa revisão, vendo mais algumas atividades, tá bom? Algumas atividades e alguns outros conteúdos. Hoje a gente viu os substantivos e as vogais. Na próxima aula a gente continua falando mais sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Então, fiquem na paz, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me buscar lá no ClassApp, que eu estou à disposição de todos vocês. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e vejo vocês na nossa próxima aula, nessa semana ainda, tá bom? Boa semana para vocês, bom descanso e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no ClassApp. Ok, meus queridos? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, gente.